Fala pessoal, vamos analisar os jogos de quarta-feira, 28 de setembro de 2022, mas primeiro vamos conferir a lista de terça-feira. E na lista tinha apenas o Lei Montenegro contra a Finlândia e bateu. A Finlândia venceu por 2-0. Montenegro teve um jogador expulso aos 17 minutos do primeiro tempo e no início do segundo tempo, aos 47 minutos, a seleção da Finlândia abriu o placar e aos 53 marcou o segundo gol. E mais uma cesta aí para a nossa planilha. Vamos agora para os jogos de quarta-feira. Campeonato Brasileiro da Série A tem 8 partidas. Vamos começar com Corinthians contra o Atlético Goianiense. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. O Corinthians nos últimos 10 jogos tem 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. E a equipe do Atlético Goianiense nos últimos 10 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Os últimos jogos entre eles, vitória do Corinthians, vitória do Atlético, vitória do Corinthians, empate e empate. Jogando em casa, nos últimos 5 jogos, a equipe do Corinthians tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E a equipe do Atlético Goianiense, fora de casa, nos últimos 5 jogos, são 4 derrotas e 1 empate. A classificação, o Corinthians na quinta colocação com 44 pontos e o Atlético Goianiense na 19ª colocação com 22 pontos. Jogando em casa, a equipe do Corinthians ocupa a quarta colocação. Em 13 jogos, são 8 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Jogando fora de casa, o Atlético Goianiense ocupa a 17ª colocação. Em 13 jogos, venceu apenas 1, empatou 4 e perdeu 8. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A equipe do Corinthians, jogando em casa, tem uma odd média aí de 1,55. É uma odd um pouco baixa, mas o Corinthians é uma equipe forte jogando em casa. O Atlético Goianiense está mal no campeonato. No pré-live, eu vou colocar o Corinthians em back. No mercado de gols, esse jogo também pode ser interessante. O over 2,5 já está com uma odd de 2,25. O Atlético Goianiense vai precisar buscar a vitória mesmo fora de casa. Está em uma situação bem delicada no campeonato, mas no pré-live eu vou deixar só o back mesmo. Coritiba contra o Ceará, vamos dar uma olhada aqui também na race das equipes. O Coritiba nos últimos 10 jogos tem 3 vitórias e 7 derrotas. E a equipe do Ceará nos últimos 10 jogos tem 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Os últimos jogos entre eles, empate, vitória do Ceará, vitória do Ceará, vitória do Ceará e vitória do Coritiba. Jogando em casa, nos últimos 5 jogos, o Coritiba tem 3 vitórias e 2 derrotas. E a equipe do Ceará, nos últimos 5 jogos, tem 3 empates e 2 derrotas. A classificação, a equipe do Ceará na 15ª colocação com 31 pontos. E o Coritiba na 16ª colocação com 28 pontos. Duas equipes ameaçadas de rebaixamento. Jogando em casa, a equipe do Coritiba ocupa a 7ª colocação. Em 14 jogos, venceu 8, empatou 2 e perdeu 4. Jogando fora de casa, o Ceará ocupa a 11ª colocação. Em 13 jogos, venceu 3, empatou 7 e perdeu 3. O Ceará tem mais de 50% de empates como visitante. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. O Coritiba jogando em casa tem uma odd média de 2,50 e o Ceará jogando fora de casa tem uma odd média de 3. E aqui, apesar do Ceará não estar fazendo um bom campeonato, principalmente fora de casa, mas é uma equipe que empata bastante, eu vou colocar na lista o Lei Coritiba. Fluminense contra o Juventude. O Fluminense deve vencer essa partida sem grandes dificuldades, mas está aí com uma odd abaixo de 1,40, eu vou deixar fora da lista. Fortaleza contra o Flamengo. Vamos dar uma olhada aqui também na race das equipes. O Fortaleza nos últimos 10 jogos tem 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. E a equipe do Flamengo nos últimos 10 jogos são 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Os últimos jogos entre eles, vitória do Fortaleza, vitória do Flamengo, vitória do Flamengo, empate e vitória do Flamengo. Jogando em casa, nos últimos 5 jogos, o Fortaleza tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, o Flamengo venceu 3 e empatou 2. A classificação, o Flamengo na 4ª colocação com 45 pontos e a equipe do Fortaleza na 14ª colocação com 31 pontos. Jogando em casa, a equipe do Fortaleza ocupa a 18ª colocação. Em 13 jogos, venceu apenas 3, empatou 6 e perdeu 4.
Jogando fora de casa, o Flamengo ocupa a quinta colocação. Em 14 jogos, venceu 5, empatou 4 e perdeu 5. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. O Fortaleza, jogando em casa, tem uma odd média de 3,30. E a equipe do Flamengo, fora de casa, é favorito, tem uma odd média de 2,20. Mas no pré-live eu vou colocar na lista o Lei Fortaleza. Cuiabá contra o América Mineiro. Vamos dar uma olhada aqui também na race das equipes. O Cuiabá nos últimos 10 jogos tem uma vitória, 5 empates e 4 derrotas. E a equipe do América Mineiro nos últimos 10 jogos são 5 vitórias, 4 empates e uma derrota. Os últimos jogos entre eles, vitória do América Mineiro, vitória do América Mineiro, empate, empate e vitória do Cuiabá. Jogando em casa, nos últimos 5 jogos, o Cuiabá tem 3 empates, uma vitória e uma derrota. Jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, o América Mineiro venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. A classificação, o América Mineiro na oitava colocação com 39 pontos e o Cuiabá na 18ª colocação com 27 pontos. Jogando em casa, a equipe do Cuiabá ocupa a 16ª colocação. Em 13 jogos, venceu 3, empatou 7 e perdeu 3. Jogando fora de casa, o América Mineiro ocupa a 13ª colocação. Em 13 jogos, são 3 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Duas equipes médias da Série A, o Cuiabá mal como mandante, o América mal como visitante. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. O Cuiabá, jogando em casa, tem uma odd média de 2,36 e o América fora de casa com uma odd média de 2,30. Aqui eu vou colocar na lista o Lei Cuiabá, o América Mineiro, mesmo jogando fora de casa, mas vive um melhor momento. Atlético Mineiro contra o Palmeiras. Vamos dar uma olhada na race das equipes. O Atlético Mineiro nos últimos 10 jogos tem 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. E a equipe do Palmeiras nos últimos 10 jogos tem 4 vitórias, 5 empates e uma derrota. Os últimos jogos entre eles, empate, 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 empate e empate. São 5 empates nos últimos 5 jogos. Jogando em casa nos últimos 5 jogos, o Atlético Mineiro tem 3 derrotas e 2 empates. Tá mal Galo no campeonato. E o Palmeiras fora de casa nos últimos 5 jogos tem 3 empates, uma vitória e uma derrota. A classificação, a equipe do Palmeiras lidera o campeonato com 57 pontos e o Atlético Mineiro na 7ª colocação com 40 pontos. Jogando em casa, o Atlético Mineiro ocupa a 14ª colocação. Em 13 jogos venceu 5, empatou 4 e perdeu 4. Jogando fora de casa, a equipe do Palmeiras está na 1ª colocação. Em 13 jogos são 7 vitórias e 6 empates. Ainda não perdeu como visitante. Vamos dar uma olhada nas odds. O Atlético Mineiro com uma odd média de 2,36 e o Palmeiras com uma odd média de 3,25. Aqui eu acredito que vai ser um jogo bem complicado. O Atlético Mineiro não está bem no campeonato. O último jogo que eu vi o Atlético Mineiro jogar bem foi naquele empate por 2-2 contra o Palmeiras pela Libertadores. Eu vou colocar na lista o Lei Atlético Mineiro. Goiás contra o Botafogo, eu vou deixar esse jogo fora da lista. O Goiás não faz uma boa campanha como mandante, embora dê uma recuperada aí no campeonato, mas o Pedro Raul está suspenso, sem dúvida hoje é o melhor jogador do Goiás, e o Botafogo é um time que costuma jogar melhor fora de casa. Aqui eu acredito que é um jogo mais para o ao vivo. Internacional contra o Red Bull Bragantino, vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. O Internacional nos últimos 10 jogos são 6 vitórias, 3 empates e uma derrota. E a equipe do Red Bull Bragantino nos últimos 10 jogos tem 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Os últimos jogos entre eles, vitória do Internacional, vitória do Red Bull Bragantino, empate, vitória do Internacional e vitória do Internacional. Jogando em casa, nos últimos 5 jogos, o Internacional tem 4 vitórias e um empate. Jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, o Red Bull Bragantino tem um empate e 4 derrotas. A classificação, o Internacional na 2ª colocação com 49 pontos e o Red Bull Bragantino na 13ª colocação com 34 pontos. Jogando em casa, o Internacional ocupa a 3ª colocação. Em 13 jogos são 8 vitórias, 4 empates e uma derrota. Jogando fora de casa, o Red Bull Bragantino ocupa a 16ª colocação.
em 13 jogos, são 2 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. O Internacional, jogando em casa, tem uma odd média de 1,80. Eu vou colocar na lista o Beck Internacional. Campeonato Brasileiro da Série B tem 2 partidas, Ponte Preta contra o Cruzeiro e Sport contra o Náutico, mas eu vou deixar fora. Então a lista de quarta-feira ficou aí com Beck Corinthians, Beck Internacional, Lei Coritiba, Lei Fortaleza, Lei Cuiabá e Lei Atlético Mineiro. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.